Queridos, vamos então pegar nossos livros e abrir na página de número 37. Vamos retomar aqui a partir do do último parágrafo da página 37. Mas apenas eu quero lembrar os irmãos do que nós temos falado, o que nós estamos falando aqui já há algumas semanas. É importante que nós entendamos com clareza toda a argumentação que tem sido feita neste terceiro capítulo do livro. Não sei se vocês lembram, mas logo no primeiro parágrafo deste capítulo 3, nós chamamos a atenção para o lugar e o papel da Escritura, dizendo que a Escritura Sagrada, a Bíblia Sagrada, ela é em si mesma um meio de revelação e um meio de testemunho, não é? Ou seja, quando Deus, na sua economia, decidiu dar a nós a Escritura Sagrada, esses 66 livros que hoje nós temos, no formato de Antigo e Novo Testamento, Deus tinha uma intenção. E a intenção de Deus sempre foi usar a Escritura como um meio humano, não é? Óbvio. Não pode se pensar que a Bíblia seja um meio divino, um meio celestial, como se porventura nos céus os anjos usassem Bíblia, né? Imagine só quando no relógio do céu, costumo dizer, no relógio do céu, bate lá às 20 horas, os anjos, cada um pega suas Bíblias e vão adorar a Deus. Não é assim que acontece. A Bíblia é um recurso de que Deus se utiliza por meio da escrita para nos legar, a partir das impressões e a partir das percepções e revelações que tanto os profetas do Antigo Testamento quanto os apóstolos do Novo tiveram acerca da verdade. Então, Deus se revela aos homens e essa revelação nunca é pura. Agora, cuidado com a palavra pura, né? Porque não quer dizer impura no sentido de mácula, de pecado. Não. Eu quero dizer que quando a revelação de Deus chega ao homem, passa pela mente humana, pelo entendimento humano, pelo conhecimento humano, pela percepção humana. Tudo que nós recebemos, até mesmo das pessoas, ou de um livro que você lê, de uma aula que você assiste, de uma pregação que você ouve, de uma palestra da qual você participa, passa pelas suas impressões, pelas suas interpretações. Agora mesmo eu estou falando para vocês estão me ouvindo, e ao mesmo tempo vocês estão filtrando as minhas palavras com um modo de interpretar e de perceber a minha fala. De modo que alguém aqui pode entender o que eu estou dizendo de um modo, e outra pessoa pode entender de outro modo. Nunca é possível alguém falar algo para um grupo de pessoas e todos terem o mesmo entendimento, com a mesma perspectiva, com a mesma perfeição. Por quê? Porque tudo que nós recebemos, seja da parte de Deus ou da parte dos homens, tem que passar pelo filtro das nossas percepções. E é aí então que esta revelação, ou esse falar, ou esta palavra, ao chegar a nós, ela se mistura ao nosso entendimento. Nesse sentido é que eu digo que não é pura. Por quê? Porque agora, aquilo que eu transmito, porque eu recebi, e tendo eu recebido, eu transmito, agora já vai por uma segunda via. A primeira que eu recebi, a segunda pela qual eu falo. E se você disser para um terceiro, já é uma terceira via, e assim sucessivamente. Então, quando eu recebo, que eu filtro pelo meu entendimento e que eu falo, já vem agora com as minhas impressões, com as minhas percepções, né? Seria muito interessante se Deus nos desse o sentido da sua revelação
de um modo absoluto que não passasse por nossas percepções. Mas aí não seríamos mais nós seres humanos, seres pensantes, né, que refletem, seres históricos plantados no tempo. Então, quando Deus deu a Escritura, era a sua intenção que aqueles que receberam passassem para nós as suas impressões, não é? A sua percepção acerca da verdade, conforme eles puderam compreender no seu tempo. Daí, quando eles registram essas impressões, essas revelações, sejam elas as visões ou o que quer que seja, então agora nasce a Escritura, os textos escritos, cujo objetivo, segundo o próprio Jesus, que declara alto e bom som e expressamente, a Escritura tem a finalidade de dar o testemunho acerca daquele que haveria de vir, no caso do Antigo Testamento, e dar o testemunho daquele que veio, no caso do Novo Testamento. Veja como que toda a Escritura converge para a pessoa maravilhosa de Cristo Jesus. Este sim é a palavra viva de Deus. Por falta desta percepção, qual percepção? De que a Escritura é um meio de revelar Cristo a nós, muitas pessoas tomam as Escrituras como um fim em si mesma e não como um meio. E aí, por olhar a Escritura como um livro divinamente inspirado por Deus, o que eles fazem? Eles entendem que esse livro seria um livro divino, como que um manual de regra, de conduta, de comportamento, de culto, de rito, para que nós pudéssemos conhecer como fazer e como realizar a vontade de Deus. Daí que cada pessoa, ao ler a Escritura, vai agora pensando, né, extraindo dela versículos e vai montando todo um arranjo, um esquema, né, que forma ali uma ideia e cria-se em cima disso uma doutrina. Então é isso que nós estamos dizendo, que tomar a Escritura para fazer a partir dela doutrina de usos e costumes, de rituais, de culto, de adoração e até mesmo de comportamento, ainda que haja versículos na Bíblia que falem de bom comportamento, como proceder, mas tomando a Escritura por essa perspectiva, nós certamente vamos errar o alvo, não é? Mesmo quando você encontra versículos na Bíblia que digam coisas exatas e coisas corretas de moral cristã, de ética cristã, se você toma apenas aquela letra enquanto uma informação, enquanto um mandamento, enquanto uma exigência, certamente faltará para você o mais importante, que é a força interior do Espírito Santo que transforma a sua vida para você poder viver à altura daquele mandamento. Por exemplo, se fôssemos falar de alguma coisa escrita, nós diríamos que os 10 mandamentos que Deus escreveu nas 2 tábuas de pedra teria muito maior relevância e importância do que a própria Escritura como um todo. Por quê? Porque diríamos que lá Deus escreveu com o seu próprio dedo. E aqui foram os homens que escreveram as suas impressões com as suas próprias mãos. E entre a mão humana e a mão divina é perfeita, né? Inerrável, inerrante, absoluta. E ainda assim, os 10 mandamentos, enquanto regra de conduta e comportamento, já não faz parte mais da nova aliança, enquanto instrumento de estudo e de apreciação por parte de um leitor. A nova aliança implica o próprio Deus dentro do homem, revelando-lhe a sua vontade, os seus caminhos, e não revelando meramente no âmbito do intelecto, mas revelando no coração. Porque quando a revelação de Deus alcança o coração humano, ela vem carregada de poder transformador. E aí o homem pode andar à altura da Escritura. Conclusão, por não entenderem tudo isso que estamos aqui colocando, é que fazem da Bíblia um compêndio de doutrinas humanas. O problema é que, por ser um livro, por passar pela impressão de quem escreveu e por passar pela impressão de quem lê,
já aí são várias as impressões, ocorre que há uma multiplicação cada vez maior de grupos denominacionais, cada qual com a sua doutrina. Imagine só alguém completamente puro ou completamente alheio ao que é o cristianismo, chegasse e falasse assim: eu quero que você me apresente o cristianismo enquanto religião, tá? Alguém dissesse: apresente-me o cristianismo enquanto religião. Como é que você apresentaria? Então alguém dissesse assim: olha, leve-me à igreja de Jesus Cristo. A qual você levaria? Você levaria a igreja católica? Ok, digamos a igreja católica, né, reclame para si ser a igreja de Jesus Cristo, ok. E as demais? Não, mas digamos que não, vamos levar numa igreja reformada, né? Que foi aquela que viu os erros da igreja católica e resolveu reformar tudo e deu no que deu. Deu na igreja presbiteriana, digamos, do Brasil. Aí você vai lá e você ouve a doutrina, e a doutrina da outra igreja? Aí que é diferente. Aí você vai a outra, e cada qual com a sua doutrina. É certo que esses grupos, eles em algum momento se encontram nos seus dogmas, não é? Mas ainda assim estão discutindo uma infinidade de coisas em cima do próprio dogma com o qual dizem concordar. Digamos, todos concordam que a salvação vem de Jesus. A igreja católica acredita que vem de Jesus, os protestantes acreditam que a salvação vem de Jesus, os evangélicos creem que a salvação vem de Jesus. O problema agora não é se vem de Jesus, é quem é que pode ser salvo. Uns dizem: não, só aqueles, né, só os eleitos, que sou eu, que estou dizendo, e a minha igreja que está lá concordando comigo. E outros eleitos também, que no final vai vir para cá, todo mundo vai vir para cá. E os outros? Não, os outros não podem ser salvos em Cristo Jesus, porque Jesus não morreu por eles. Jesus Cristo morreu apenas por uma parte da humanidade, uma parte mínima e quase insignificante da humanidade. Eles dirão isso. Aí você vai para outro lugar e fala: não, pode vir para cá, que aqui todo mundo pode ser salvo. Aqui Jesus morreu por todos. Entretanto, se você não guardar o sábado, fica complicado ele te salvar. Aí outro fala: não, lá esquece esse negócio de sábado, vem para cá. Aqui Deus salva todo mundo sem um sábado, só não pode cortar o cabelo. Vai no outro lugar, só tem que usar o véu. Vai no outro, só não pode doar o sangue. Vai no outro, só não pode tomar cerveja. Vai no outro, só não pode ouvir Roberto Carlos. Vai no outro, não pode ouvir a Xuxa. Vai no outro. E aí nós estamos diante de uma grande confusão religiosa. Perfeito? Nós estamos tentando orientar a todos que estão ouvindo essas mensagens a fazer o uso correto da Escritura enquanto testemunho e, sobretudo, fazer a leitura correta das Escrituras. Alguém diz: ora, e qual é a leitura correta das Escrituras? Bem, vamos seguindo na leitura do livro, página de número 37, último parágrafo, quando diz: o método expositivo das Escrituras não soluciona todo o problema de interpretação equivocada. Eu vou ter que parar aqui para explicar o que é o método expositivo das Escrituras, tá bom? Veja bem, é corrente, prestem atenção, é corrente o fato de que você vai a uma igreja evangélica e você ouve uma pregação. E aí, algumas vezes, ou não raras vezes, o pregador, ele não lê nenhum texto da Escritura. Ele começa a falar da glória a Deus, fala mistério, terra, decanto, demanto, e lá vai, por ali, já traz uma revelação, já vê um anjo, né? Uma salva de ouro passando no meio do povo, um raio, e ali o negócio pega fogo, o culto acaba e pronto, está resolvido o problema. Em outras vezes você pode encontrar um pregador que ele manda você abrir a Escritura no início de uma mensagem e diz: vamos ler o capítulo tal, do livro tal, versículo tal. Então ele vai ler só um versículo, e ao ler esse único versículo, ele ainda fala parte B do versículo, só a parte B. Então ele faz o recorte do mínimo no mínimo,
Ele vai pegar uma frase, né? Apenas uma frase, e ali ele vai agora pregar em cima daquela frase. Ele fecha a Bíblia e acabou. Tem até aquela ideia do pregador, da pregação de 3 pontos, né? Qual é a pregação de 3 pontos? É o pregador que lê o texto, sai do texto e nunca mais volta para o texto. Então, assim, não é raro nós vermos pregações que não têm um compromisso com toda a Escritura. Eu me recordo, preste atenção no que eu vou dizer agora para vocês, já contei outra vez isso, mas é interessante relembrar, que eu fui levar a minha filha a um exame de vista, e aí quando eu saí da sala da consulta lá, eu estava saindo, a médica correu atrás de mim me chamando, eu pensei que tinha esquecido algum objeto dentro do consultório, e ela falou assim: vem cá, você é o bispo Alexandre, não é? Porque quando eu saí, alguém informou: olha, essa pessoa que você acabou de atender com a filha dele é o bispo Alexandre, que tem um programa na televisão. Na época nós tínhamos um programa de TV. Aí eu falei: sim, eu sou o bispo Alexandre. Ele falou: ah, que coisa maravilhosa, foi Deus que mandou você aqui hoje. Podia ter falado antes de pagar a consulta, né? Brincadeira. Mas eu falei assim: mas o que tem? Ela disse: não, é porque é o seguinte, toda segunda-feira na minha casa, eu moro no Lago Sul, né? E toda segunda-feira nós temos um culto que eu faço na minha casa, e vai mais de 40 médicos, amigos nossos, e eu queria que você fosse lá pregar para nós. Eu falei: tá bom, você me passou o número de telefone, que eu vou ver um dia apropriado, e eu te comunico, e eu vou com maior satisfação. Marquei o dia e fui, né? Fui um grupo de irmãos daqui comigo. E, poxa, um grupo de 40 médicos, uma maravilha, né? Pregar para a turma, eles vão entender tudo que eu vou falar, tudo que eu explicar eles vão entender, não vai ter palavra difícil de compreensão, não tem interpretação de texto difícil, tudo vai ser fácil, e aí vai ser uma maravilha, todo mundo vai glorificar a Deus, vai receber a palavra e o mistério vai ser grande, né? Conclusão, quando eu cheguei lá, eu cheguei uns 5 minutos atrasado, e aí já tinha alguém pregando, falando, né, dando um testemunho, não sei. E era um irmão, né? Os médicos estavam lá, os 40 estavam lá. E esse irmão falava e tal, e fogo vai descer, e anjo vai passear no nosso meio. E eu observando aquela situação toda, até que ele pegou e mandou abrir a Bíblia. Eu falei: graças a Deus, vai ler o texto bíblico, vai pregar. E aí ele pega, abre lá em Jó, né? Quando Jó fala para Deus, né? Que Deus falava de coisas. Olha que é o salmista Davi, salvo engano. Ele dizia, o texto dizia, são coisas maravilhosas demais para mim, né? Acho que era o salmista Davi que diz isso, Salmo 139, ou algo semelhante lá em Jó. Na minha mente está lá em Jó. De todo modo, a ideia do texto é o seguinte: o que o texto estava dizendo, né? O que aquele personagem bíblico dizia quando dizia coisas maravilhosas demais para mim? O texto dizia o seguinte: Senhor, tu és tão grande, tu tens uma ciência, né, tão absoluta, e eu tão pequeno diante dessas coisas tão grandes. Essas coisas que pertencem a ti somente, são coisas maravilhosas demais para mim. A palavra maravilhosa quer dizer, está fora do alcance do meu entendimento. Então o texto queria apenas dizer que Deus tem coisas que para mim, para o meu entendimento, são coisas muito grandes, incompreensíveis para mim. É o sentido do texto. Ele leu o texto, como eu estou vendo aqui, irmãos, está escrito na palavra que esta noite Deus tem maravilha para fazer no meio do seu povo. Diga para o seu irmão que Deus tem coisas maravilhosas para você nesta noite. Aí começou: Deus tem maravilha para você, Deus tem maravilha para você. Aí quando eu vi os médicos dizendo Deus tem maravilha, eu falei: bem, eu não sei onde foi que eu entrei. E como eu tinha ido e não tinha ainda nenhuma mensagem preparada, né? Acontece-me algumas vezes de não vir nenhum encargo, né? Geralmente eu vou com uma mensagem preparada em mente. Nessa ocasião não tinha nada preparado, mas daí o Espírito Santo falou assim: bem, é aí que você vai trabalhar. E o texto é Lucas capítulo 24, versículo 45, né? Você vai tomar ali o texto quando fala que Jesus abriu o entendimento
daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Olha que mensagem maravilhosa. Abriu-lhes o entendimento, era a frase-chave, era o mote da mensagem. A cada 5 minutos voltava, abriu-lhes o entendimento. Diga para o seu irmão, Deus tem que abrir o seu entendimento para você compreender a Escritura. O problema foi que, quanto mais eu falava, mais eu ficava sem graça, porque ninguém ligava para mim. Ninguém dava glória a Deus. Ninguém dizia maravilha. E o povo começou a abrir a boca, dar sono. É aquele tipo de mensagem que o pregador sai entristecido e o auditório sai frustrado. Se podia ter combinado, olha, não vem não. A gente não está interessado nessas coisas. Vocês estão entendendo? Então é mais ou menos isso que acontece, não raras vezes, que nós vemos aí em muitas pregações. Para resolver esse problema, o pensamento reformado estabeleceu como um método de pregação chamado o método expositivo da palavra. É o que está aqui, que nós lemos aqui, ó. O método expositivo das Escrituras. Está escrito no seu livro? O método expositivo das Escrituras não soluciona todo o problema de interpretação equivocada. Ou seja, como é que eles decidiram fazer? Qual é a boa pregação? Qual é a pregação adequada? É aquela que o pregador pega não somente um versículo, mas ele vai pegar um trecho, um todo da Escritura, seja um capítulo inteiro, ou seja uma porção de um capítulo, mas que complete toda a ideia. E aí o pregador vai pregando no sentido de ir fazendo uma exposição do texto. Chama-se método expositivo. Então o pregador pegaria o texto e ele vai lendo e fazendo a exposição. Quem já ouviu esse tipo de pregação, esse modelo, sabe que ele vai praticamente repetindo a mesma coisa que está no texto. Ele tem até o medo de falar alguma coisa para não ferir, né? Então ele vai fazer uma exposição. Quando ele explica alguma coisa, traz para o âmbito da experiência, uma aplicação ou outra, e seria um método razoável. Esse é um método razoável. Perfeito? Não é ruim, não. Por quê? Porque, pelo menos, de alguma maneira, vai preservar o sentido que o texto quer dar. Perfeito, pessoal? Então, mas nós estamos fazendo aqui uma ressalva. Voltemos para o livro. O método expositivo das Escrituras não soluciona todo o problema de interpretação equivocada, embora, em parte, ajude na preservação do sentido pragmático dos textos bíblicos. Esquivando-se do arranjo teológico, ou seja, quem criou esse método expositivo está se esquivando, né? Está tentando fugir do arranjo teológico. O que é o arranjo teológico? Pega um versículo em Êxodo, um versículo em Salmos, um versículo em Cântico dos Cânticos, um versículo em Isaías, um versículo em Mateus, um versículo no Apocalipse, cria uma doutrina. Então, fugindo desse arranjo, né, desse sistema, esquivando-se do arranjo teológico, que pesca versículos aleatórios para forjar um determinado raciocínio, o método expositivo cai no erro da interpretação meramente literal e histórica dos textos, que não traduz a verdade orgânica conforme ensinada por Cristo nos Evangelhos. Então veja, o que nós estamos dizendo? Há um acerto no método expositivo. Vocês já entenderam o que é método expositivo, né? Há um acerto. Porém, não resolve todo o problema, por quê? Porque ao ler, eles tomam o texto que eles estão lendo sempre no sentido o mais literal possível. O que é o mais literal possível? Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Nós vamos entender melhor os exemplos um pouco mais à frente na leitura do livro. Mas imagine só você lendo o livro Os Cristãos Pregando, de uma maneira geral, sobre a volta de Cristo. Quem nunca ouviu pregadores, sejam reformados ou não, dizendo: Jesus virá
nas nuvens do céu? Sim ou não? Ou virá sobre a nuvem? Ah, mas a Bíblia diz isso, Alexandre. Qual que é o problema? O problema é que eu fico imaginando Jesus vindo, sentado ou em pé, em cima de uma nuvem. Alguém diz, mas isso é relevante? É exatamente por isso que nós temos que pensar. Porque será que a nuvem tem algum sentido que eu não estou vendo? Porque quando eu tomo nuvem no sentido literal, não é? Eu fico imaginando uma nuvem, até aqueles que ensinam que Jesus virá, só que ninguém vai ver. Então, por que ninguém vai ver? Porque ele vai estar dentro de uma nuvem. A nuvem o encobre, ele está presente, mas a nuvem não deixa que ninguém o veja. Ou o outro texto que diz que ele vem montado num cavalo branco. Vocês acham que Jesus virá montado num cavalo branco? Mas a Bíblia diz, né? Mas a Bíblia vai usar o cavalo como símbolo de algo. Teria no céu cavalos? Até um irmão me falou assim, qual que é o problema? Não pode ter um aras lá no céu? Uns cavalos bem cuidados, fortes, viçosos, fortes, bonitos, bem penteados. Aí Jesus pega um, monta nele e vem, E ele vem num cavalo, cavalgando de lá para cá, nas nuvens. Quem está entendendo? Pastor, mas, puxa, seria tão bonito, seria um espetáculo, né? Teria que pegar essas pessoas e colocá-las para trabalhar em Hollywood, para poder fazer todos aqueles efeitos, aquelas coisas. O problema é que quando se toma literalmente esses textos, o que ocorre? Ocorre que você perde o sentido da visão. O sentido da visão. Cavalo deve ter um significado. Se está aqui, é importante que você saiba qual o significado. E não fique pensando no símbolo. Porque tem um símbolo e tem um simbolizado. O importante é o simbolizado. Por exemplo, por que dão ao partir do pão, a Eucaristia ou a ceia do Senhor, esse valor tão grande, tão poderoso? Por quê? Porque eles leem e pão é pão e vinho é vinho. Ora, quando eles leem no sentido literal, pão é pão e vinho é vinho, o que eles estão dizendo? Ora, esse pão aqui, portanto, tem um sentido muito grande. A pessoa pega o pão, quando pega, começa a falar em mistério, falar em línguas, tal. Por quê? Está falando em línguas? Não estou entendendo. Porque o pão, o que tem o pão? O que tem o pão? Mas você também é muito frio, você não é crente, você não tem fogo aí, não é canela de fogo. Não, minha filha, eu não quero saber se você está falando em língua quando eu pego o pão. Quero saber se você tem unidade com o seu irmão. Porque você quer saber qual é o sentido quando você pega aquele pedacinho de pão? Quem quer saber o sentido? O interessante é que com a pandemia, agora nós temos que comprar aqueles copinhos, vem aquela bolachinha e tal. O que foge um pouco do símbolo, vocês sabem, né? Foge do símbolo. Porque qual é a intenção do pão e de você pegar um pedaço e outro pedaço? É porque a nossa cultura também é uma cultura diferente da cultura onde o partir do pão foi estabelecido. Por exemplo, vai alguém na minha casa, o que nós fazemos? Nós compramos 10 pães, você coloca dentro de um recipiente, eu pego um pão, você pega outro. Não, mas naquele tempo, naquela cultura, naquele lugar, tinha um pão só. Aí eu pegava um pão e você, ao mesmo tempo, pegava do pão que eu estou pegando. Cada um pega um pedaço. Para isso acontecer, nós temos que ter o que aqui? Unidade. Nós temos que ser um. A mesa onde comemos é símbolo de relacionamento, é símbolo de comunhão, é símbolo de amor, é símbolo de unidade. Não tem lugar mais precioso para se referir à comunhão do que uma mesa, onde todos se assentam, todos comem. E quando Paulo ensina, portanto, sobre o partir do pão, 1 Coríntios capítulo 10, ele fala, olha, o pão que você está comendo é o mesmo pão que o outro está comendo, fala de unidade.
Só que quando vocês comem o pão, eu não vejo unidade, porque vocês simplesmente, cada um pega a sua própria porção, outros ficam com fome. Então vocês não estão olhando uns pelos outros, vocês não estão visando os outros, não é? Lembra daquela parte lá do texto quando diz: e esperem uns pelos outros? Aí quando chega 2000 anos depois, todos os irmãos pegam o copinho, aí fala: esperem uns pelos outros para comer todo mundo na mesma hora. Leiam, irmãos, 1 Coríntios capítulo 11. A primeira parte do capítulo 11 é dizendo como que eles levavam um camburão de vinho, levavam comida, arroz, feijão, na nossa linguagem aqui, churrasco, frango assado, peru assado, lasanha, macarronada, feijoada, levavam de tudo, porque acontecia naquele momento a festa do amor. Era uma refeição, literalmente falando, porque foi durante uma refeição noturna, a ceia é uma refeição noturna. Ceia não tem nada a ver com Jesus, nada a ver. Foi durante a ceia, enquanto comiam a ceia da Páscoa, Jesus estabeleceu o partir do pão como algo a ser verificado durante a era da igreja, até que eu volte, né? Até que ele volte, como diz Paulo. Mas aí os irmãos, nessa ceia, a igreja do primeiro século fazia o partir do pão sempre com uma ceia, chamada a ceia ágape, a ceia do amor. E acontecia então que logo na igreja fazia aqueles grupos de irmãos mais ricos, né? Tinha melhor condição, uma comida melhor, uma comida mais assim. Aí eles pegavam a parte deles que eles próprios levavam, fazia a sua própria refeição, separado dos pobres, das viúvas, dos órfãos, dos desamparados. Quem está entendendo? Aí Paulo fala assim: não estou entendendo. Vocês estão comendo esse pão aí do partir do pão, que fala de unidade, para a própria condenação. Por quê? Porque vocês, com o gesto do partir do pão, dizem uma coisa, mas na prática vocês vivem outra. E quem fala uma coisa e vive outra, quem sinaliza uma coisa e vive outra, é hipócrita e colherá o fruto da sua hipocrisia, que é a morte. Não tem jeito. Aí o partir do pão perde o sentido. A leitura literal das Escrituras vai perdendo o sentido. Se você pegar o texto, por exemplo, nós vamos estudar isso mais na frente, o texto de Gênesis 3, a queda do homem. Um homem, uma mulher, um jardim, uma árvore, uma cobra. E ali, o que o texto está dizendo? Que a serpente mais sagaz de todos os animais que Deus havia criado, disse à mulher. Aí começa um diálogo entre Satanás e a mulher? Não, entre a serpente e a mulher. Não, Alexandre, mas a serpente ali é Satanás. Não é Satanás. Leia o texto, literalmente, como você quer que leia. Mas a serpente, vírgula, mais sagaz que todos os animais, ou dentre todos os animais que Deus havia criado. Ou seja, quem vai participar ali não é o elefante, não é a vaca, não é o jacaré, é a serpente, o animal. Lá em Apocalipse, João tem a visão, e lhe será dito no capítulo 12, né? Salvo engano, quando vai dizer a antiga serpente que é o diabo. Então eu começo a entender que a serpente lá, no texto, é uma serpente, mas ela simboliza o diabo. Ora, se ela simboliza, eu não posso fazer leitura literal. Entenderam? Então a leitura do texto, a leitura e a pregação, o sermão expositivo, quando quer tomar pelo mais literal possível, tropeça nesses detalhes que vão fazer uma grande diferença no final das contas. Compreendidos os exemplos? Vamos seguir adiante no texto. Lá no finalzinho, 1, 2, 3, quarta linha de baixo para cima da página 37. Não sem razão, o objeto de estudo e a finalidade de todo o esforço teológico são a afirmação de doutrinas
tidas por ortodoxas, expostas como que numa galeria para a apreciação e prática de ritos destituídos de sentido, vistos, porém, como o cumprimento da vontade de Deus. Ou seja, toma-se a Bíblia literalmente, pratica o rito e diz: essa é a vontade de Deus. Me recordo agora que na Igreja Adventista, onde eu participei por algum tempo, na minha juventude, quando havia lá a ceia do Senhor, como eles chamavam, né? Eles praticavam juntamente o lava-pés. Então, junto com o partir do pão, tinha um lava-pés. Então, no dia tinha um tanto de bacias, né, bem areadas, e tinha um tanto de toalhas branquinhas, bem lavadas, né, alvejadas. E aí, na hora, cada um tinha que pegar a sua bacia, e procurar o seu par, né, de quem eu vou lavar o pé. Queridos, olha, quem participou sabe, as pessoas procurando umas às outras, o amigo procurando o amigo, aqueles mais próximos procurando os mais próximos, ou seja, fazendo a seleção de quem iria lavar o pé, né? Porque tinha alguém que não queria lavar o pé do fulano. Eu não lavo o pé do Beltrano, nem eu lavo o pé do Cicrano. Aí, o que é que nós estamos fazendo aqui? Não estou entendendo. Veja que no próprio ato que implica serviço, eu digo: não servirei nem a este, nem àquele, nem àquele outro. Então, fica o rito pelo rito, perde o sentido. Ah, mas está escrito aqui: Jesus lavou os pés dos discípulos. Mas você não entende o sentido espiritual. Você não está entendendo o sentido espiritual. Pois não, senhor. Então é preciso entendermos essas coisas. Por isso também que tem a igreja do véu. Não tem a igreja do véu? Ou a igreja do véu, as igrejas que usam véu, porque não é só uma, são várias. Gente, eles colocam aquele paninho na cabeça, feito de filó, as irmãs, né? E elas ficam ali, puxa, numa sinceridade, é até admirável a sinceridade das pessoas, num respeito, numa reverência e numa satisfação de que estão fazendo a vontade de Deus. Aí eu pergunto: mas é a vontade de Deus que você tem um pano sobre a cabeça? Está escrito, aí vai para o texto. E o texto não é profético, o texto não é parabólico, o texto não é simbólico, o texto é uma carta. E fala de véu, e véu é véu na cabeça. Aí eu fico imaginando: tudo bem, tá, vamos no sentido literal, ok, perfeito, tranquilo. Mas essa é a vontade de Deus, que se coloca um pano sobre a cabeça? Desde que a mulher tenha um pano sobre a cabeça enquanto está na congregação, Deus está tudo resolvido? Ou o próprio texto de 1 Coríntios capítulo 11 não vai dizer que a mulher traz o véu sobre a cabeça como um sinal de autoridade? Sinal. Então o próprio Paulo está dizendo: quem usa o véu, ele dizia para as pessoas especificamente de Corinto, que era uma questão cultural e tradicional de Corinto, não de qualquer outro lugar. Ele diz: quando vocês aqui usam esse véu, porque é uso comum de todos dessa região, vocês devem saber que isso é símbolo de autoridade. Que autoridade? Símbolo de autoridade, né? Símbolo de que tem uma autoridade sobre a sua cabeça. Não é que a pessoa tem autoridade. O véu cobre a cabeça fica sob o véu, e o véu sobre a cabeça. Ou seja, essa pessoa está dizendo: eu estou debaixo de autoridade, ou seja, sou mulher casada. Simples assim. Porque o texto está dizendo, o texto começa assim: olha, eu quero, em tudo eu vos louvo, sobretudo porque vocês têm guardado as tradições conforme vocês receberam. Entretanto, eu não posso louvar vocês quanto a outras questões, sabendo disto: Cristo é o cabeça, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Então, qual é o assunto do capítulo 11?
encabeçamento, autoridade, só isso. Tem nada a ver com véu, tem nada a ver com cabelo. O assunto ali é autoridade e submissão, só isso. No caso de Corinto, o que simbolizava a autoridade era o véu, e a submissão está debaixo do véu. Paulo ainda diz que vocês, falando das mulheres, devem trazer véu sobre a cabeça. Se é símbolo, deve-se entender. Vocês devem estar debaixo de autoridade, sem rebelião, por causa dos anjos. Porque os anjos que não ficaram debaixo da autoridade de Deus, que se rebelaram da autoridade de Deus. Então, o texto deve ser entendido no seu valor orgânico, no sentido real da verdade, e não na mera impressão das coisas físicas e externas. Então a Bíblia vai falar de véu, vai falar de cabelo, vai falar de óleo ungido, vai falar de várias coisas, mesmo no Novo Testamento, de pão, de vinho. Mas a pergunta é, o que isso significa? É a pergunta que todos nós devemos fazer para compreender. Porque se é verdade que nós aqui no Brasil não usamos véu, porque nós não temos a tradição, porque não temos o costume, porque não temos a cultura, mas tratando-se do que significa o véu lá, devemos nós ter aqui. A essência da verdade está para qualquer lugar, para qualquer tempo, para qualquer povo. Agora o símbolo pode mudar de lugar para lugar. Perfeito? Então, é mais ou menos isso, tá bom? Vamos seguindo então adiante. Daí a mera defesa da forma correta do batismo, ou seja, por não entender o significado do batismo, ou por ignorar o significado do batismo, ou por não querer aplicar, porque é muito penoso o significado do batismo, vamos discutir a forma. Vamos discutir a forma. Daí a mera defesa da forma correta. Não, ninguém quer saber o batismo, o sentido, ser imergido, totalmente absorvido, tomado pela morte de Cristo, pelo morrer de Jesus, pelo morrer com Jesus, de ser aniquilado no ego, né? Todas as minhas razões, se servir de obstáculo para alguma coisa, lança a minha razão fora, eu abro mão de mim mesmo, eu nego. Ninguém quer saber disso. Então vamos debater se é por aspersão ou imersão. Aí quando está quase tudo resolvido, alguém pergunta lá no final do estudo: e se porventura for pregar o evangelho num deserto e não tem água nem para beber, que dirá para imergir alguém? Alguém muito sábio diz: deve ser por imersão. Aí a pessoa diz: mas não tem água. Ele falou: que seja imerso na areia, mas tem que ser imersão. Ou seja, daí a mera defesa da forma correta do batismo, se por aspersão ou imersão, dos elementos do partir do pão, se o pão pode ter fermento, não pode ter fermento, né? Se pode ter azeite, não pode ter azeite, se pode ter água, se não pode ter água, né? E de sua sacralidade, do rito cultual. Quem sabe o que é o rito cultual? O rito cultual é o culto, ele tem todo um procedimento, né, a ser cumprido. Isso vem desde os ritos pagãos, depois os ritos judaicos do Antigo Testamento, depois esses ritos pagãos judaicos na Igreja Católica Romana, que toda é feita no rito, na medida. E aí os protestantes trazem o rito consigo e dizem: o culto tem que ser assim, dentro dessa formalidade, né? Então tem o momento de ler a palavra, todos de pé. Não pode ficar sentado para ler a palavra. Melhor seria se a pessoa lesse assentada ou deitada, ou de cabeça para baixo, e praticasse, vivesse a palavra, amasse a palavra, acolhesse a palavra. Poxa, mas não, o importante é apenas o exterior.
Há uma preocupação demasiada com o exterior e se esquece do interior. Então, daí a mera defesa da forma correta do batismo, dos elementos do partir do pão e de sua sacralidade, do rito cultual, da ruína espiritual do homem enquanto mero ato de ter comido do fruto de uma árvore, da salvação enquanto mero ato formal de se acreditar na morte histórica de Jesus, e daí por diante. Não é? Você vê, a coisa maior da Bíblia, no que tange a minha experiência e necessidade, é a morte de Jesus que me salva. Porque tudo converge no Cristo crucificado para me salvar. Aí o que reduziu isso? Reduziu ao aceitar a Jesus com um gesto de mão, que implica aceitar a doutrina da igreja. Porque aquele que levanta a mão não será batizado antes de passar pela escola do batismo. E a escola do batismo que é? É a escola onde as doutrinas daquele lugar serão apresentadas como condição de fé. Daí, em alguns lugares, antes de a pessoa ser batizada, mesmo já dentro da água, serem feitas a elas algumas perguntas. Alguns chegou a perguntar: você crê que Jesus tal, tal, tal? Sim. Você crê que se deva dar o dízimo como um bom mordomo na casa de Deus? É uma pergunta. Você crê que você crê no profeta tal, como o último profeta dessa geração? Então, você crê que devemos nós guardar o dia tal da semana? Você crê isso, aquilo, outro? E a pessoa, ao invés de confessar a pessoa de Jesus, sai confessando porco, sábado, véu, dízimo, essa tranqueira toda aí que vocês já sabem, né? Então vamos seguindo adiante. O cristianismo, fracionado em milhares de grupos denominacionais, cada qual com o seu próprio sistema doutrinário, antagônicos entre si, ou seja, são vários grupos denominacionais, cada um com um sistema doutrinário diferente do outro, são todos contrários. E a condição dos crentes carentes de uma nova vida interior são a prova material do que aqui denunciamos. Então, fechamos essa parte dizendo: o cristianismo, fracionado em milhares de grupos denominacionais, ou seja, o fato de o cristianismo ser fracionado, todo quebrado, todo dividido, ninguém se entende, cada qual com o seu sistema de doutrina diferente, e a condição dos crentes, uma condição carente de uma nova vida interior, são a prova material. Quem olhar para a igreja toda dividida e para os crentes sem força, sem espiritualidade, sem conseguir vencer o mínimo, né, das questões da carne, isso é a prova material dessa denúncia que aqui estamos colocando. Então nós estamos fazendo uma denúncia, não uma acusação, não é? Estamos fazendo uma exposição, denunciando uma situação que não resolve absolutamente nada. Nada, absolutamente. Até porque, não somente essas questões da leitura correta das Escrituras, mas, sobretudo, pela nossa própria dureza de coração. Imaginem só, eu pergunto para vocês, prestem atenção, nós ficamos na igreja, mesmo na igreja como o DEVAP, que prega a palavra na sua mais cristalina e transparência verdade possível, né? Possível. Que nós deixamos os símbolos de lado, falamos organicamente a verdade, falamos do amor de Deus, falamos do perdão, da graça, da misericórdia, né? Demonstramos como que esse amor se manifesta. Até mesmo aqui eu pergunto, o quanto que se exige de alguém para a preservação da sua sinceridade, da sua verdade, do seu caráter? O quanto se exige de alguém? Se exige que a pessoa nunca absolutamente erre. Imagine só, vou dar um exemplo prático, né? Temos aqui o irmão Roberto, né? Luiz Roberto. Só um exemplo, tá, Roberto? Não tem nada a ver contigo assim diretamente. Nós o conhecemos há anos, congrega conosco, pessoa fiel, tem a sua esposa, seus filhos, trabalhador, congrega, lê a palavra, é a pessoa que procura, a pessoa exemplo, é um modelo.
Modelo por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, modelo. Aí todo mundo diz, meu maravilhoso, abençoado de Deus. Um dia ele erra por algum motivo. É possível que ele erre? Ou não é possível? Um dia ele erra. Mas logo quando ele erra, ele é despertado pelas próprias circunstâncias e pelo próprio Espírito de Deus na vida dele, e ele se arrepende e corrige o erro dele. Sim ou não? E aí ele segue adiante, e nós continuamos a vê-lo uma pessoa irrepreensível. Sim? A partir de agora, nós julgaremos toda a sua vida por aquele erro. Nunca mais nós vamos nos esquecer do seu erro. Nunca mais. Nunca mais. Vamos sempre lembrar e julgar você, Roberto, a partir daquele erro. O que passou, que foram 20 e poucos anos, 30 anos, 40 anos, não importa, de retidão, isso é esquecido. E o que você fará daqui para frente também, não interessa. Será julgado sempre por aquilo. E ainda somos capazes de pregar, olhando para ele e dizendo, o amor cobre multidões de pecados. Somos mentirosos, sim ou não? Porque falamos de algo, mas na prática, não. Nós exigimos da pessoa, ou melhor, nós exigimos das pessoas e de todos perfeição plena. Por favor, não errem. No dia que errarem, saibam que não todos, obviamente, mas terá uma grande parte que vai levar o estigma do seu erro para sempre. Mas daí basta você olhar para as pessoas que assim o fazem e observam que em nome da santidade que elas exigem do outro, que o outro não foi capaz de cumprir plenamente, por causa de um erro, em nome dessa santidade, essas pessoas que estão reivindicando isso, estarão falando mal de você de casa em casa, de mercado em mercado, de feira em feira, de sepultamento em sepultamento. Onde encontrarem com alguém que conhece aquele irmão Roberto, vai ser... o Roberto, pois é, aí fala do Roberto para você. Se encontrar na feira, e o irmão Roberto, aí fala do erro do Roberto. Mas assim, vão 20 anos, fala do erro do Roberto. Em nome de quê? Da santidade que apregoam, que não possuem e que exigem do outro 100%. Então, queridos, qual é o objetivo deste livro e dessas mensagens que nós estamos colocando? Não é apontar os problemas e os erros do sistema religioso do cristianismo, não. É fazer-nos voltar para dentro de nós mesmos. Meu sonho, Meu sonho é que a nossa igreja, minimamente a nossa igreja, não precisa ser todo mundo, o bom seria o mundo inteiro, mas o meu sonho é que a nossa igreja, cada membro do DEVAP, pudesse ser alguém que toma sempre para si as palavras de Deus, sempre. Aí o outro vai tomar para si as palavras de Deus. E o outro vai tomar para si. Mas ninguém participa da vida do outro, participa orando, abraçando, perdoando, acolhendo, levantando, intercedendo. Aí nós participamos. De outro modo, não. Isso porque, quero que saibam, entendam isso. Sejam livres para servir ao Senhor com entendimento. Até porque sem entendimento ninguém é livre para servir a Deus. Esse formato de igreja que vocês hoje conhecem, e que nós, do DEVAP, procuramos desfazer a cada dia, mas o formato de igreja, como vocês conhecem, não é bíblico. Não é bíblico. Não há, biblicamente falando, igrejas em que a vida dos membros está sob a tutela de um líder que te controla, que te aceita ou te expulsa, a depender dos gostos dele ou das suas decisões em relação a ele. Não há. Ministérios do louvor, nesse formato de banda, não há na Bíblia isso. Vocês entendem? Não há.
Aí, se não há, de onde vem isso? Isso é invenção. Mas é uma invenção boa ou uma invenção ruim? Bem, vai depender de como que as pessoas entendem, não é? Veja bem, igreja é comunhão. Igreja é comunhão. Igreja são pessoas, não uma organização. Não há organização, biblicamente falando, onde você vai encontrar a igreja enquanto o CNPJ é organização. Onde você vai encontrar isso na Bíblia? Não há. Alexandre, mas você tem uma igreja. Não, nós temos um galpão, onde nós nos reunimos para ter comunhão, para receber o ensinamento. Só isso. Mas nenhuma estrutura em que a vida dos membros estejam sob a tutela de um superior. Absolutamente. Em que você simplesmente tem que dar conta da sua vida, do onde você anda, o que você faz, o que você come, o que você veste, o que você é ou deixa de ser. Não. Se Jesus, que é o bom pastor, se Jesus, que é o supremo pastor, e se Jesus, que é o bispo das nossas almas, olha, a Bíblia diz, bom pastor, o supremo pastor e o bispo de nossas almas, se ele, quando esteve na sua primeira igreja na terra, que tinha ali os seus discípulos consigo, comunhão, sim ou não? Ali já era a sua igreja. Se ali não era igreja, então onde é que é a igreja mais? Quem está entendendo? Alexandre está enganado, lá não tinha igreja ainda não. Tá, então se Jesus com os discípulos não era igreja, a sua igreja que é a igreja? Cara de pau, hein? Ah, para! Então, se a igreja de Cristo ali, o Cristo ali, pessoalmente, fisicamente, o bom pastor, supremo pastor, bispo de nossas almas, tinha gente de todo jeito envolvido nos serviços. E Jesus nunca estabeleceu nada para expulsar ninguém. Quem era Judas? Era o tesoureiro do ministério de Jesus. E aí? Ah, os crentes lá, Jesus tem que fazer uma comissão da igreja, uma reunião ministerial, para poder colocar de prova Judas, que está roubando. Imagina só. Tomé, incrédulo. Pedro, vulnerável. Né? Tiago e João, filhos do trovão, ignorantes, brutos. Tudo era na pancada. Era a igreja de Jesus. E os demais, nem fedia, nem cheirava. Falava nada. Calada, vida só olhando. Observa. Mas, então, o nosso desejo é ter uma igreja. Igreja, o que é igreja? Pessoas. Ah, na sua igreja tem isso. Tem pessoas. Pessoas. Porque é igreja. Ah, na sua igreja tem gente que faz isso. São pessoas. Aí está certo? Não sei. Estamos pregando a palavra e o nosso interesse agora, imediato, antes de outras coisas, é o amor, é a graça, é o perdão, é a misericórdia. Depois que nós alcançarmos tudo isso, aí nós vamos pensar em outras coisas. Mas enquanto não alcançar, vamos estabelecer como meta experimentar o amor de Cristo, a graça de Cristo, o perdão de Cristo, a misericórdia de Cristo, tudo o que ele ensinou nos evangelhos, socorrer o camarada que está lançado na vala, né? Acolher as prostitutas, as pessoas problemáticas, doentes. Quando a gente conseguir fazer isso de modo perfeito, no clímax da excelência do amor, aí vamos abrir espaço para discutir uma outra coisa. Se isso acontecer, nada mais teremos a discutir depois de tudo isso. Perfeito? Então, nós não faremos do Ministério de Volta à Palavra um curral. Perfeito? O que nós vamos fazer? Vamos nos reunir.
para cantar, ouvir a palavra, bater papo, abraçar, sorrir, ajudar um ao outro, só isso, mais nada. Pastor, eu quero uma igreja poderosa, santa, que não tenha esses pecadores que tem na sua igreja. Tem algumas igrejas que você pode ir com esse perfil aí, né? Quem sabe você encontre uma boa para a altura da sua santidade. Aqui não. Aqui nós estamos como que um tanto de pessoas, cada uma com uma dificuldade diferente, cada uma com uma miséria diferente, né? Nos esforçando ao máximo para entender no coração, entender no espírito e sermos curados dentro de nós. Esse é o nosso objetivo. Não teremos uma igreja de controle absolutamente. E olha que já houve pessoas que me procuraram e falaram: Alexandre, a sua igreja não tem o rigor da doutrina? Eu digo: não, você sabe que não tem, você conhece. Eu só conhecia muito bem. Mas e como é que eu vou criar meus filhos sem o rigor da doutrina? E aí, quando me pergunta isso, aí vem aquela questão, porque não adianta, vem mesmo, sabe? E a minha cabeça é boa. E eu olhei aquela pessoa tão bonitinha na minha frente, tão certinha, tudo certinho, mas que fazia parte de um grupo de várias pessoas, de vários jovens, que vieram desde a infância junto, aquela juventudezinha crescendo nessas igrejas rigorosas, e que agora a maioria não vale nada. E eu dizia: vem cá, você passou a sua infância toda de lá para cá em igrejas rigorosas? Ah, lógico. Eu falei assim: e quantos da tua turma permanecem nesse mesmo rigor? Nenhum. Eu falei: de que serviu? Hoje você pode observar, e nós sofremos na pele, todos nós, filhos que não querem ir para a igreja. Aí você explica, tudo isso que eu estou explicando, que agora é assim, é desse jeito, desse modo, muito bonito, mas eu não quero. Quanto tempo vamos levar para que a juventude, os adolescentes, as crianças, vejam em nós o amor? Porque se eles virem, eles vão querer ver Deus. Então, esse é o nosso sonho, ter uma igreja orgânica, uma igreja que esteja preocupada com o ser, com a alma, com o coração, e que as demais coisas deixa para lá. Tá bom, pessoal?